Oi, eu sou a Diane, eu sou mãe, esposa, empresária e sou a amiga mais sincera do grupo. Oiê, eu sou a Nanda, esposa, mãe, empresária e a mais criativa do grupo. Eu sou a Maraísa Santos, sou esposa, sou mãe, sou empresária, sou mentora de mulheres e sou a mais emotiva do grupo. Oi, eu sou a Regi, esposa, mãe, empresária e a amiga mais ponderada do grupo. Como a fé nos sustenta nos dias difíceis? Você se faz essa pergunta às vezes? Então o episódio do nosso podcast hoje é para você. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não está inscrita e também já aproveita e ativa o sininho das notificações para que você receba o alerta de quando subir conteúdo novo por aqui. Fé não é ausência de medo. Fé também é constância. Fé é confiar sem controlar. Quando tudo cai, a fé fica. E vocês, meninas, já passaram algum momento em que a fé foi a única coisa que sustentou vocês? Essa pergunta é profunda, né? Nossa. Hoje o podcast é profundo. Muito, Na verdade, esse tema muito. é muito sensível, porque eu acho que tá todo mundo em busca disso, né? Sim. E precisando disso, inclusive, né? Eu acho que o Brasil como um todo, né? Esse cenário muito pessimista, eu acho que tá todo mundo com fé. Ou tentando exercitar ela, né? Eu digo pra vocês, falei esses dias já, que se eu não estivesse tão alicerçada na minha fé no momento que eu estou vivendo hoje, eu já teria caído. Tenho certeza absoluta disso. Porque realmente eu consegui entender que tem um propósito para isso e que é isso que eu preciso viver, é fé, é isso que está me sustentando. E as minhas amizades, que eu já falei para vocês, mas com toda certeza, se eu estivesse na fé de 2 anos atrás, eu acho que eu não estaria nem aqui. Eu acho, tipo, de estar vivendo isso com vocês, conseguindo fazer isso, conseguir separar as coisas e os momentos da minha vida. Eu tenho plena certeza que é a fé que me sustenta. Isso eu tenho certeza absoluta. E o que é a fé pra vocês? Qual foi o momento, assim, que vocês falaram, agora eu vou largar a mão e agora é Deus? Qual foi, assim, qual foi a virada de chave que aconteceu? Eu sempre fui católica, né? Então, minha família sempre foi católica. Mas sabe aquele católico não praticante? Sempre foi assim. E eu percebo, e não sei se com todo mundo, mas eu percebo muito que a gente vai sentindo que a gente precisa de algo, né? Eu acho que com a maturidade, com o passar do tempo, a gente vai sentindo que a gente precisa de algo, assim. Eu passei por uma situação com o meu filho, ele teve uma convulsão. E eu tava grávida do meu mais novo. Então, ele entrou... foi horrível, né? Não vou contar a história inteira, mas assim, foi horrível e ele precisou fazer vários exames. Como eu tava grávida, eu não podia estar com ele. E ele não falava nesse momento, assim, ele sempre foi uma criança bem falante, assim, e ele não falava nada. Quando ele entrou dentro da sala para fazer a ressonância, ele gritava, mãe, mãe, e eu tava do lado de fora daquela sala. E eu não podia fazer nada, ele tava lá com meu marido e ele me chamava. E aquela hora foi a hora que eu dobrei meu joelho na frente daquela porta e eu rezei e eu pedi pra Deus acalmar meu coração, acalmar o coração do meu filho, porque eu não podia estar ali com ele, mas eu queria que ele sentisse a minha presença. Então, pra mim, ali foi o momento, assim, mais forte, assim, que parece que não tinha nada que conseguisse me sustentar a não ser Deus. Porque não tinha, entende? Meu filho tava lá dentro, chorando, gritando. A minha mãe não tava ali. Porque a minha mãe é meu suporte, né? Da mesma forma que eu era dele, né? Eu lembro que eu rezei e eu liguei pra minha mãe na hora pra tentar falar com a minha mãe. Minha mãe tava numa reunião, não me atendeu. E eu ajoelhei ali e comecei a rezar e pedi pra acalmar o coração dele. Então, assim, foi ali que eu percebi que eu precisava de fé. Que eu precisava de alguém pra me segurar naquele momento, né? E você, Di? Eu acho que a fé, ela vem muito num lugar pra mim de eu não vou dar conta, assim, sabe? Então eu largo mão. Pra mim, a fé, na minha percepção, é largar a mão, sabe? Então, em vários momentos da minha vida, eu precisei de um milagre. E eu lembro de cada oração que eu fiz e que aconteceram coisas grandiosas na minha vida. Grandiosas pra mim, né, gente? Não grandiosas, sei lá, muito grandiosas na minha percepção. E Deus operou um milagre, assim, sabe? Então, eu lembro do dia que eu
ajoelhei e eu não sou aquela pessoa que sempre namorei na vida, eu não era essa pessoa. Mas eu lembro exatamente do dia em que eu falei assim, nossa Deus, eu acho que eu não vou casar, porque, assim, todos os relacionamentos que eu tive, eles não eram relacionamentos bons, assim, sabe, que me levavam. E eu lembro do dia que eu orei e falei assim, agora tá na tua mão. Eu não vou fazer mais nada, eu não vou mais procurar, eu não vou fazer mais nada. E daí, alguns meses depois, apareceu meu marido e a gente casou, enfim, tá junto até hoje. Mas eu lembro de outra situação também, uma situação de negócios, assim, que foi uma situação, eu acho que talvez a mais difícil que eu passei na minha vida. E eu também lembro de eu orar e falar assim, ó, agora, da minha parte, foi. Assim, eu lembro exatamente de eu falar, agora é contigo. Preciso de um milagre e assim... Tá contigo a bola. Agora eu só vou viver a minha vida. Se for pra acontecer, que tu faça acontecer, que esse seja o sinal. E se não for pra acontecer, se não for da maneira que eu espero, então também tá tudo certo, mas você vai agir. E eu fico meio brava, eu até falo pras meninas assim, em alguns momentos eu fico meio brava com Deus, assim, eu falo, poxa, você tá fazendo isso comigo? É sério mesmo que você tá fazendo isso comigo? Eu vou dizer, agora se tu tá fazendo, tu vai resolver, porque tu me enfiou isso aí, sabe? Eu tenho essa conversa assim com Deus. Não tem Eu acho essa que intimidade com Deus, eu não. tenho, eu falo, não, eu não acredito que você tá fazendo isso comigo, sabe? E eu tenho muito isso, e eu sei exatamente o momento que eu largo a mão, sabe? Eu vou, eu sinto quando eu largo. Então, agora eu tô no momento de largar a mão de volta. Às vezes ela precisa das amigas pra dizer, amiga, ele já te mandou bastante. Ele já te mandou bastante sinal. O que tu quer mais? Lembra? Amiga. Eu acho que um momento assim que realmente voltei, porque eu também, mesma coisa que a Rede, sempre fui católica, minha família sempre foi, só que não tava ali sempre, não ia sempre na igreja, a gente até ia, mas não com tanta frequência. Mas foi na primeira vez que eu engravidei, porque eu tive uma gestação antes do SAMU, né? E aí eu perdi. Aí depois foi ali que eu vi que, tipo, calma, a minha fé não tá sendo, sabe? E o SAMU, ele veio porque ele veio de oração, assim. Eu levei 2 anos pra engravidar dele de volta. Então, ele veio por causa de oração mesmo. Foi ali que eu... E tanto que eu sempre falo pra ele. Ele tá bem ciente. Por isso que a gente vai... Hoje, a gente tem a família, né? Eu, o Sidney e ele. A gente vai todo domingo na missa. Tudo isso eu explico pra ele. Como que funciona, tudo. Pra que ele... entenda, né? Porque quando eu era criança não tinha muito isso, mas eu quero ensinar talvez um valor que não tive tanto quando era criança, sabe? Talvez até tinha igreja, mas eu acho que não tinha, assim, a fé exercida, né? Isso. Assim, o exercício da fé mesmo, né? Eu acho que... Eu também, eu cresci na igreja, mas eu não era tão... religiosa, não sei se é essa palavra, quanto eu sou hoje. Mas eu acho que, sabe, porque o que eu acho que é um pouco também o que a gente falou, a gente vai amadurecendo, entendeu? Eu acho que é o fato de nós nos tornarmos adultas, tudo, porque quando a gente é criança, eu vejo, porque o Samuel fala, hoje não é o dia, eu não levo ele todo domingo, porque eu entendo também que eu não quero que seja algo forçado pra ele, sabe? E criança é complicada essa fase deles, né? Então eu entendo, tem domingo que ele vai, então um acordo com ele é um domingo sim, um domingo não. Pra ele não ficar naquela pressão, ai, domingo tem missa, que chato, entendeu? Pra não se tornar algo chato, algo ruim, entendeu? Porque eu vejo pelo Sidney, o Sidney fala que ele era obrigado a ir na missa todo domingo, e ele não gostava. Agora não, agora ele vai porque ele quer ir na missa todo domingo. Então eu acho que esse amadurecimento que nós temos. E vocês perceberam nos quatro relatos qual que foi o momento em que a fé floresceu? Dor. A gente nunca vai recorrer à fé quando a gente vai bem. Não. A não ser que a gente esteja muito consciente, num nível de consciência muito elevado, em que você está todo momento agradecendo a Deus por tudo que você tem. Mas o teu momento de despertar da fé, na grande maioria das vezes, é na dor. É na dor. Dificilmente você vai estar feliz da vida e vai ajoelhar para Deus, se você não tem uma rotina para isso. Vai se ajoelhar para Deus e vai agradecer e tal. Dificilmente. Você vai ter passado por um processo dolorido, para daí você reencontrar Deus e daí hoje, né? passar a viver a fé diariamente. Porque daí hoje a gente faz isso, eu faço. Exato. Nossa, todo dia, hoje faz tipo... falta não fazer, Exato. né? Isso é da parte do teu dia a dia. Tanto é que a espiritualidade, diferente de religião que nós estamos falando, ela é um dos pilares do sucesso, né? Então você tem que cuidar dessa parte, diferente do que você acredite. E quando você não cuida, as outras coisas desmoronam.
Então, a fé, quando a tua fé tá abalada, quando você tá distante, ele vai fazer alguma coisa para te trazer perto. E a gente tem que cuidar muito, a gente pede, né? Eu sempre falo sobre isso. Porque a gente pede as coisas e Deus nunca prometeu que seria fácil. Jamais. Ele sempre disse que estaria conosco. E daí a gente pede pra ele força. Nunca vai ser esse episódio, eu pedindo força. Ele vai trazer. Tiro, porrada e bomba. Né? Ele vai te trazer. Exatamente, ele vai trazer guerras pra você lutar, pra você se tornar forte. Então, a questão do que você pede, às vezes você pede, ai, Senhor, liberta-me do caminho, me tira do caminho aquilo, tal. E você fica brigando por aquilo. Aconteceu no final do ano ali, vocês viram. Eu tava andando todo dia ali brigando, mas na minha oração eu dizia, ai, Senhor, tira do meu caminho que não é bom pra mim. Daí ele tava tirando, eu tava lá brigando que eu queria com aquilo. Então também vai muito do que a gente pede pra ele, pra sustentar a nossa fé. Quando você é mãe, você pede bastante paciência. Daí você pensa, ai, não posso pedir paciência. Porque Não, paciência não. Eu tô numa Sabedoria. Sabedoria. Eu só quero sabedoria, eu não quero mais nada. E uma pergunta, assim, vocês sempre acreditaram em Deus? Sempre tiveram muita confiança em Deus? Ou teve algum momento em que vocês Eu sempre se acreditei afastaram, assim, e falaram, ai, eu tô em que dúvida? Deus não existe? Não. De chegar ao ponto de Deus tive. não existe? Nunca tive. Não, eu nunca tive. Eu nunca também. Eu tive. Eu sempre acreditei. Não, eu também Teve. sempre acreditei. Engraçado, né? Eu cresci em lar evangélico, né? As meninas já sabem um pouco da minha história, mas é um lar evangélico bem restrito, bem restritivo com as pessoas que frequentam, né? Esse ambiente. Então, Deus, a igreja, ela sempre esteve muito presente na minha vida, na minha casa, assim, sabe? E com muita restrição, muita restrição. E daí chegou um momento da minha vida em que eu questionei se Deus existia mesmo, sabe? Se aquele ritual todo que a gente tinha que fazer era vindo de Deus ou era vindo dos homens. E daí chegou um momento da minha vida que eu falei, eu acho que Deus não existe. Assim, eu falei, foi bem difícil. E quando você fala, Deus não existe, parece que morre alguma coisa dentro de você, morre tua esperança. É como se o futuro, ele não fosse ser bom, sabe? Porque eu acho que a esperança, ele te traz isso de coisas boas. A fé, né? E quando eu tava questionando Deus, que foi alguns meses, eu demorei. Eu sentia isso, assim, falta de esperança. Tanto que eu entrei em depressão. Foi bem nessa época da minha depressão ali. E Deus já tinha feito coisas grandiosas na minha vida, né? Acabei de relatar. Essas coisas que eu relatei antes já tinham acontecido. Então, eu já tinha passado. Foi depois. E foi bem na época da minha depressão, assim. Porque a depressão, pra mim, foi muito falta de esperança. E falta de esperança de tudo, inclusive de que Deus existia. E foi bem difícil, assim. Mas depois eu voltei com força total. Eu falei, desculpa, Deus. Eu saí do teu rebanho, mas eu voltei. Eu fui buscar a ovelha. Foi buscar a ovelha perdida. Você falando isso, é muito pesado você não acreditar que existe Deus. Porque tem coisas que não tem explicação pra acontecer. Tem coisas que você fez tudo certo, você ajuda da maneira certa, você foi uma boa pessoa, você fica, meu Deus, o que é que eu fiz? Deus, o que eu fiz? Né? Você fica perguntando pra ele, você fica afrontando, porque afrontar Deus, o que a Jenny faz, a gente tem que fazer sempre, tá? Ele vem e conversa com a gente. Daí você fica afrontando, por que Deus isso comigo? Imagina se você não tem isso. Você vai achar que você é o quê? Que você é a mosca do cocô do cavalo do bandido, que você não merece nada. Exato. Então, se tá acontecendo, eu ultimamente, né, há um tempo que eu tô mais próxima, assim, e que eu me dedico mais pra isso, eu sempre penso, o que ele está querendo me ensinar com isso? Eu tenho que aprender alguma coisa. Se eu tô passando por isso, é porque eu tenho que aprender alguma coisa. Não é possível que esteja acontecendo isso comigo. Tu aprendeu bastante coisa ano passado, então, né? Nossa. Mas 2026 é diferente. Você vai brilhar agora. Tiro, porrada e bomba. Não, mas assim, imagina se você não acredita que tem algo maior. Você fica em depressão, realmente. Fica. Porque você acreditar que, poxa, você é a única pessoa do universo que tá acontecendo isso. Você é tão errada ao ponto disso. Então, é muito difícil. E aí você começa a se questionar, não começa? Tipo, Lógico! Os passos, o que eu tô fazendo de errado, as ações que eu tô fazendo de errado, por que tá acontecendo? Exato. E daí vem o questionamento da dia ali. Exatamente. Gente, ontem, coincidentemente, ontem à noite eu não consegui fazer o devocional de manhã. E eu fiz à noite. E o devocional de ontem tava falando sobre Jó. Eu nunca tinha lido. Nossa, Jó é a palavra de Jó. Jó é foda, né? Jó sofreu. Fofoca da Bíblia. Leia Jó. Eu fiquei chocada. Você nunca mais vai reclamar na tua vida se eu você ler não Jó. consegui parar de ler, gente. Eu juro pra vocês. Eu fiquei lendo. Eu li, eu acho que até o 5 ali da passagem dele.
Mas a história de Jó, resumidamente, pelo que eu entendi, né, na minha percepção, era que o Satanás chegou pra Jesus, né, pra Deus, e falou assim, ele tava questionando Deus, né, e Deus falou assim, eu tenho um discípulo que eu tenho certeza que não vai se entregar a você. Aí ele falou, deixa eu testar então. E daí Deus falou, pode tirar tudo dele. Ele ainda vai ter fé. Nossa, eu me arrepio. Aí, daí o Satanás foi e tirou tudo. Tipo, aí daí aparece assim... 50 eles ovelhas, tudo, 200 tudo. camelos. E daí aparece, tipo, no mesmo momento, Jó tá sabendo de tudo. Chega 4, 5 mensageiros e conta pra ele. Os teus bois se jogaram no rio. Saiu fogo do céu, teus filhos morreram. Não sei o que, não sei o que. Aconteceu várias coisas. Aí Deus, daí Jó, né, ajoelha e fala, graças a Deus que eu tenho Deus, enfim, ainda está adorando a Deus. Aí depois, o Satanás volta e fala, tirei tudo dele, mas agora eu quero tirar a saúde dele. Uhum. Aí Deus falou, então só não deixa ele morrer. Pode ir, não deixa ele morrer. Tipo, Deus tava Testando, testando. Deus, não me testa igual Jó. Eu quero. E daí Deus tava testando Jó. E daí o Satanás foi lá e tirou a saúde dele, colocou ele cheio de doenças. Lepra. E daí a mulher dele falou, meu Deus, Jó, nem assim você vai questionar Deus. E ele, não, eu adoro Deus. Tipo, ele continua adorando Deus. E eu, sim, Jó era uma pessoa muito fervorosa, né? Eu não terminei de ler, então talvez ele tenha se mudado aí no caminho. Mas eu fiquei muito chocada, assim. E eu acho que é isso, né? A fé é isso. É você acreditar quando tá tudo bem, né? Porque tava tudo bem. Tava antes tudo bem. do E ele Satanás. acreditava. Antes do Satanás ir testar ele, tava tudo bem. E daí depois não tava mais tudo bem. E ele continuou. E eu fiquei, Porque gente... a fé dele era maior. Eu não sei se eu teria tanta fé assim como Jó. Gente, ele perdeu tudo. Tudo. Absolutamente tudo. E eu fiquei chocada com a história de Jó, a fofoca da Bíblia, né? Fofoca da Bíblia. Chocada. Mas a questão da fé, eu acho que ela só vem forte mesmo quando a gente passa uma situação de dor. E com a maturidade, né? Eu acho que quando a gente é jovem, a gente não... Mas isso é Mas eu acho que isso é muito cultural também. Da família, tipo, na questão da família trazer isso. Eu reclamo do Pedro hoje, mas a culpa é minha. Porque eu não ia antes, né? Hoje ele tem que ir, ele já é adulto, então ele tem que saber que ele tem que ir na missa do domingo, mas porque ele faz catequese, ele tem que ir lá, senão ele não ganha um carimbinho, daí não passa tempo. Mas enfim. Não passa na catequese. Não passa catequese. Mas fora de brincadeira, só que eu vou conscientizando ele, porque eu tinha que ter feito isso lá atrás, né? Que eu não fiz. Então, eu estou indo na missa, ele vai indo e vai com o beiço lá no pé e reinando e tal. Falo, filho, você sabe o que é ir à missa? Não é ir lá rezar, você pode rezar em qualquer lugar. Você vai receber o corpo de Cristo, já fez a primeira comunhão. E isso, vai explicando. Ele tem que entender o porquê dele estar na missa, né? O porquê que ele tem que ajoelhar. Daí essa semana domingo, eu aprendi uma coisa nova que eu não sabia. Daí a gente, no momento, sentou lá e tal. Eu falei, levanta. Eu falei, por quê? Eu falei, eu aprendi um negócio novo. Ele gosta. Então, daí eu vou explicando para ele as coisas que vão acontecendo. Então, é muito E, por exemplo, lá na família da minha tia, que é o meu berço católico, digamos assim, todo mundo é assim, tipo, desde as crianças até o Arthur, que tem a idade do Pedro. Tipo, eles vivem isso, tipo, normal. O Arthur faz acampamento de adolescentes. Adolescentes, agora que eu vou semana que vem, o Arthur tá comandando lá o Adolescentos, que é para os adolescentes, e nós vamos para o acampamento. Ele convidou o Pedro, mas o Pedro não quis ir. Então, ainda não tá, né? Ainda não tá na vibe. Então, é muito da gente... Então, é nossa função como mãe, né, também. E Ensinar a culpa do Pedro também. não querer estar tão presente é minha, eu tenho que admitir, porque eu não fiz isso. Que você tá fazendo, de levar, de mostrar, de ensinar. Daí a gente acaba ficando mais relapso, né? E eu fiz a crisma ano passado, gente, pra vocês terem ideia, porque lá em casa não era assim que funcionavam as coisas. E é bem legal porque toda noite a gente faz a oração, né, em junto, nós três ali, e reza antes de dormir. E sempre a gente coloca agradecimento pelo que nós vamos agradecer hoje, pelo dia, algo especial que aconteceu. A gente sempre põe isso toda noite. Essa é uma dica, né? Uhum. Para as nossas amigas aí do outro lado. Eu também faço isso. Eu faço lá em casa 3 agradecimentos. Todo mundo tem que agradecer 3 coisas do dia. Então, assim, eu quero agradecer que eu fui viajar semana passada. Não. Tem que agradecer 3 coisas do dia. Então, hoje você vai agradecer que você estava com a gente desde manhã cedo, né? Isso, vou.
Vou agradecer, graças a Deus, que eu tava com a minha amiga hoje. Mas a gente faz isso e depois faz a oração também. Isso. Eu acho que é uma dica leve que dá pra colocar Dá. com rotina, crianças né? em casa, sabe? Tá. Coloca Praticar aqui, a gratidão. tive uma ideia. Coloca aqui nos comentários qual é a tua rotina de fé. Indiferente qual seja. Coloca aqui, eu rezo de manhã, eu rezo Isso. com meus filhos à noite, eu rezo ao meio-dia. Coloca aí, rezo o terço, sei lá. Coloca aí pra gente saber como que você se comunica, como que você se relaciona com Deus. Você sabe que o Olavo, meu filho mais velho, ele é bem de opinião, assim. Se ele quer, ele quer. Se ele não quer, ele não quer. E por um bom tempo, ele não queria rezar. E a gente começava a rezar e ele ficava lá. Bem assim. Já aconteceu também comigo. Então, aí foi um tempo até a gente conseguir. Eu falei pro Thiago, vamos continuar rezando? Sim. Né? Pra Vamos vocês continuar. não desistirem, né? Vamos continuar. Mesmo que ele, né? Daí a gente conversou e falou, não quer, fica em silêncio e acabou. E eles aprenderam a rezar em inglês no colégio. É tão fofo. E daí agora é todo dia, assim, né? Quando a gente vai rezar, a gente fala, Olavo, então reza em inglês. E daí ele vai, reza, faz a oração dele em inglês e, tipo, às vezes nem participa do resto, mas, né, faz o que tá indo dá, aos assim, pouquinhos. tá indo. Eu também acho que não dá pra forçar, sabe? Não, Criança tá no ritmo dela. Eu vou trazer 3 curiosidades da ciência que eu pesquisei, né, o que era a fé para as pessoas, o que isso ajudava a vida das pessoas. E eu vi que um dos artigos ele falou que diminui o sintoma de ansiedade e depressão. A gente acabou de falar sobre a depressão, né? Que de fato, assim, a depressão é uma falta de esperança. E você não acreditar em Deus, nada mais é do que sem esperança, né? Aumenta a resiliência, a gente fica mais casca grossa. E também aumenta o nosso propósito, na verdade, encontra o nosso propósito e aumenta o nosso pertencimento. A gente faz parte de um grupo, Uma né? comunidade. Uma comunidade. Então, é isso aí, né? Coisas boas. E sabe que essa questão que você falou ali da esperança e da questão... Qual que foi a palavra que você falou de antes da esperança? Resiliência? Não, a resiliência foi depois. Teve outra palavra que ela falou bem certinho ali. Ansiedade, depressão. Ansiedade. Nossa, claro que não tem, né? Mas porque daí você tira do teu controle, né? Porque a ansiedade é o excesso de você se preocupar com o futuro, né? Então, quando você entrega pra Deus, você diminui tua ansiedade. Porque você sabe que você não tá no comando, é Ele que tá. Tem um plano, né? Tem um plano pra você. Não depende de você querer ou não. A fé não é negação da dor. Isso é ciência. Estudos mostram que espiritualidade está associada a mais resiliência, esperança e sentido de vida, especialmente nos momentos difíceis. A fé não tira o peso da caminhada, mas ajuda a sustentar quando a força acaba. Fé sustenta o processo. Fé é continuar, mesmo sem entender. A fé aponta o caminho quando a gente não enxerga. A fé me sustentou quando eu achei que eu não iria aguentar. Obrigada por estar conosco até agora. Eu quero agradecer a Lar por ser nossa parceira e embelezar o nosso cenário. E eu também quero pedir para você seguir a gente no Instagram, @UnionCastPod. Também siga a gente aqui, ative as notificações para ficar sabendo de todos os próximos vídeos. E tem vídeo novo toda segunda-feira, às 10 horas da noite. Até o próximo episódio. Tchau!